Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós celebramos ao Senhor poder estar na sua casa, poder nos juntar aos irmãos em louvor e adoração ao seu nome. E queremos vos convidar a abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Capítulo de número 1, versículo de número 18 até o 25. Romanos, capítulo 1, capítulo de número 1, do verso 18 até o verso 25. Romanos 1, de 18 a 25. A palavra de Deus vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus mesmo lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e agradecemos ao Senhor por podermos meditá-la. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a compreendê-la, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a expô-la, que o Senhor nos ajude, ó Deus, também a praticá-la. É a nossa oração e a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é o perigo da alma cheia. O perigo da alma cheia. E uma pergunta que eu gostaria que ficasse na mente de vocês é: eu estou satisfeito? Geralmente, quando pregadores fazem perguntas, eles pedem para que a gente pergunte para o irmão do lado. Mas eu gostaria que cada um pudesse perguntar para si mesmo: você está satisfeito? Porque a satisfação é algo que buscamos desde o princípio da nossa vida. E, em essência, não há nada de errado. A situação de estar satisfeito é, inclusive, prazerosa. Porque é muito bom chegar ao final de um dia com a sensação de dever cumprido. Assim como também é muito bom chegar no status da sua vida em que se percebe estabilidade, seja ela física, seja ela emocional, seja ela financeira. No entanto, há uma verdade desconfortável em tudo isso, que é justamente o fato dessa satisfação encher-nos a alma, encher-nos o coração. E então, o perigo suave que se esconde por trás disso é que a satisfação com as coisas da terra podem minar a nossa vida espiritual. Porque quando estamos tão cheios do agora, podemos nos esquecer da eternidade. Vou repetir. Quando estamos tão cheios do agora, podemos nos esquecer da eternidade. Das coisas que estão para além
do aqui e agora, das coisas que encontraremos após cruzar o rio da existência, das coisas que nos encontrarão quando essa vida aqui, da forma como conhecemos, não mais existir. Talvez a gente entenda melhor isso a partir de uma ilustração. Eu sei que a maioria aqui de vocês já deve ter ido a um restaurante. E um modelo muito comum em restaurantes, sejam os daqui ou de outras cidades por onde a gente viaja, é o modelo de servir comida através do rodízio. E a gente sabe que no rodízio nós temos um preço fixo, independentemente da quantidade que você coma. Só que assim como um preço fixo, em todo rodízio também há uma estratégia fixa. E qual é a estratégia? É nunca servir a carne primeiro. No rodízio vocês têm acesso aos aperitivos, você tem acesso aos acompanhamentos, você tem acesso a tudo aquilo que ainda não é de fato o porquê de você ter parado naquele rodízio. E o perigo da vida satisfeita aqui é justamente esse. É você literalmente, como diz o nordestino, encher a sua barriga com arroz, farinha, salada e macarrão, e na hora que o garçom vier com um espeto de carne, você já não ter fome suficiente para comer. Quando o prato principal, quanto aquele que foi o motivo pelo qual você parou e se sentou naquele restaurante para comer o rodízio vier, você já não está mais tão faminto quanto gostaria. E aí é biologicamente impossível você comer como queria, comer o quanto gostaria. Esse texto que lemos não é sobre restaurantes ou rodízios, mas é sobre a capital do Império Romano, a cidade de Roma. E foi direcionado para uma igreja que Paulo ainda não conhecia, mas que admite o desejo de conhecê-la. E ele é escrito para descrever o lugar onde essa igreja estava e como os irmãos precisavam estar atentos a tudo aquilo que circuncidava aquele lugar. Era um contexto moralmente degradante. Era um contexto de corrupção tremenda, pois o Senado romano era extremamente corrupto. Os imperadores romanos eram homens maquiavélicos. Eram homens inclinados para a maldade. E em todo tipo de área, não somente politicamente falando. Então, a capital daquele império constituía, talvez, comparando com o Antigo Testamento, a própria Babilônia em termos de personificação do mal. Ou a cidade de Nínive, do tempo dos assírios, ou ainda voltando mais um tempo, Sodoma e Gomorra, nos tempos de Gênesis. Mas Paulo deixa bem claro o porquê de tanta imoralidade, o porquê de tanta perversidade, o porquê de tanta degradação. Não era só porque eles tinham em si um coração maligno, não. Mas porque eles erraram naquilo que era o principal. Por isso é usada uma palavra aqui muito dura, que às vezes na primeira leitura pode passar imperceptível. Mas ela é usada para descrever a ação de Deus para com os cidadãos daquela capital, que estavam com o coração inclinado para a maldade. A palavra é indesculpáveis. A Bíblia diz claramente que eles, por conta dos seus pecados, se tornaram indesculpáveis. E que pecado foi esse que eles cometeram que fez com que eles se tornassem indesculpáveis diante de Deus? O pecado da substituição. Trocaram o servir, amar e adorar a Deus pelo servir, amar e adorar a criação, as criaturas. E aí a gente volta para o nosso tema. Se encheram com as coisas do aqui, se encheram com as coisas do agora, do ponto que fizeram-se esquecer-se do próprio Deus,
Ocuparam um trono não com Deus Todo-Poderoso, não com Deus Criador dos céus e da terra, mas com divindades, com ídolos que nada podiam fazer. Ocuparam o trono, mas deixaram ele ainda ausente de Deus, ausente de um rei, ausente de um Senhor. Olhando para o texto em si, Paulo vai descrever que tudo o que se podia conhecer sobre Deus, Deus mesmo manifestou. Nos aspectos físicos da criação, há a manifestação de Deus. O salmista nos lembra, no Salmo de número 19, que os céus proclamam a glória de Deus. Que um dia anuncia isso a outro dia, que o firmamento são a prova da existência de um ser superior, de um ser criador, de um ser todo-poderoso. Mas eles não levaram em conta a criação. Pelo contrário, esquecendo-se do Deus manifestado através dela, serviram aos seus próprios deuses e encheram o seu coração de maldade. Talvez quando a gente fale sobre idolatria, ou seja, adoração a ídolos e deuses falsos, a sua mentalidade ainda seja voltada para imagens. A sua mentalidade ainda seja voltada para a adoração a coisas que não se movem, que veem, como vai dizer o Salmo 115, mas não enxergam, que ouvem, mas não conseguem responder e assim por diante. Só que nós vivemos numa geração nova, em que inclusive novos ídolos foram erguidos, novos altares foram levantados e novos templos são integralmente colocados em nossos corações. Mas eles não atendem pelo nome dos santos. Eles podem atender por outros nomes. E justamente por isso passam despercebidos do nosso radar. Porque os ídolos da nossa geração podem se chamar vida equilibrada. Os ídolos da nossa geração podem se chamar muitas responsabilidades. Os ídolos da nossa geração podem se chamar projetos pessoais. E em nome da vida equilibrada, em nome das muitas responsabilidades, em nome dos projetos pessoais, nós temos abandonado a adoração, a oração e a busca pela presença do Deus verdadeiro. Porque já não temos mais tempo para esse Deus, porque já não temos mais convívio com esse Deus, porque já não temos mais comunhão com esse Senhor. Quando a adoração a Deus, quando a comunhão com o Senhor, quando a busca por esta vida incessante na presença de Deus passa a ser mais uma opção na minha vida, eu também me torno indesculpável diante do julgamento do Senhor. Já não há mais saída, já não há mais caminho, já não há mais possibilidade de estar ali mudando a minha vida. Ídolos da nossa época podem se chamar de cruz enfeitada, e por cruz enfeitada eu quero que vocês entendam que é um evangelho confortável. Um evangelho que a mensagem não afete o meu pecado, afete o meu coração, afete a minha vida. Queremos um evangelho que não nos confronte. Queremos um evangelho que nos traga promessas de bênção, que nos traga alegria, esperança, que nos traga motivação, que nos traga uma vida colorida, uma vida transbordante, uma vida que satisfaça o nosso coração por inteiro. Mas nos esquecemos que o próprio Jesus desse evangelho é aquele que diz que se alguém quiser seguir a Ele, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e então seguir. E nesse contexto ele diz: os mortos sepultam os seus mortos, os que se darão em casamento se casam e ficam com seus amigos, os que cuidam dos seus negócios cuidem. Mas aqueles que me seguirão, aqueles que deixarem tudo o que considera-se no mundo hoje importante para me seguir, esses jamais se arrependerão. Jamais serão
deixados de lado. Talvez nós somos como aquela ilustração do pássaro na gaiola de ouro. Um pássaro que foi criado pelo Senhor para ser livre, para voar alto, para buscar comida, para buscar as alturas e o ar puro, para desfrutar de tudo aquilo para o qual o Criador lhe criou. Mas que desde pequeno foi acostumado a encontrar água e comida numa gaiola de ouro. E por conta disso nunca tentou voar. Não percebendo ele que passaria toda a sua existência preso, toda a sua existência sem cumprir o seu chamado de voar. O mundo, com a sua sofisticação, com os seus prazeres, com as suas alegrias efêmeras, se constitui nessa gaiola de ouro, que prendem a nossa vida, que amarram a nossa alma e nos impede de ser verdadeiramente livres para cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Que atrofia o nosso corpo, que atrofia a nossa alma e nos impede de viver a vontade de Deus. Muitas vezes nós olhamos para Deus como um juiz que está do alto olhando para a nossa vida, esperando uma falha para trazer sobre nós castigo e punição. Mas não é essa a visão que, pelo menos nesse texto, nós devemos ter. Pelo contrário, o texto vai dizer que estes homens se tornaram indesculpáveis e que a ação de Deus, portanto, para com esses homens foi os entregar a si mesmos. Se você está com a Bíblia aberta, olhe. Se você não está, pode olhar aqui no telão, versículo de número 24. Vai dizer assim: por isso Deus entregou tais homens a imundícias, pelo desejo do seu próprio coração, para desonrarem suas vidas entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, pois adoraram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. O juízo mais terrível que Deus pode trazer sobre a nossa vida, o juízo mais pesado da mão de Deus sobre a nossa existência, o juízo que Deus pode trazer sobre a nossa vida, que torna as coisas mais difíceis, não é um castigo, mas é justamente permitir que nós vivamos livremente uma vida de pecado. Permitir que a gente viva pecando, sem sofrer nenhuma consequência desse pecado imediato. Porque é isso que nos afunda e é isso que faz com que a nossa vida fique cada vez mais distante desse Deus. Portanto, o juízo de Deus é entregar-nos aos desejos dos nossos corações e dizer assim: vai e faz do teu jeito, faz do jeito que tu queres, faz segundo a tua vontade. Porque é justamente aí que nós nos perdemos. Alguém já disse que o maior fracasso do mundo é obter sucesso nas coisas que não glorificam a Deus. O maior fracasso do mundo é obter sucesso nas coisas que não glorificam a Deus. É ser bem-sucedido. É viver em paz, é viver feliz, é viver abastado, é não ter falta de nada, portanto satisfeito. Mas que nada daquilo glorifica a Deus. A ausência do não é a resposta em si de Deus. Pelo contrário, pode ser Ele justamente nos entregando aos desejos do nosso próprio coração, aos desígnios da nossa própria alma. Portanto, o milagre da graça nem sempre é quando Deus responde positivamente ao que nós estamos pedindo em oração, mas pode ser justamente a resposta negativa, o não, que vai nos frear, que vai mudar a nossa mente, que vai mudar o nosso coração e vai nos fazer entender que nem tudo é como queremos, como imaginamos, como desejamos. Há 2 anos atrás, num estudo que eu estava ministrando para os homens da igreja no sábado, aliás, todos os sábados, os homens estão se reunindo, nós trouxemos o exemplo de um mágico ilusionista chamado Roy e do tigre que fazia o número com ele.
O tigre branco, ele é um dos felinos maiores que existe. Muito maior que esses leões de circo, que essas onças que a gente tem nas matas brasileiras. Mas o Roy, ele pegou esse tigre ainda filhote e o domesticou, ou pelo menos fez com que ele cumprisse ali alguns sinais e alguns códigos e usava ele em suas apresentações. Mas em determinado momento, numa dessas apresentações em que ele estava com o seu tigre, sem nenhum aviso prévio, o tigre avançou sobre ele e com uma de suas presas mordeu a sua cabeça. E aí imediatamente o sangue sobre o palco se espalhou, as pessoas entraram em pânico, ele foi socorrido pelos médicos que ali estavam de plantão, levado para o hospital. O tigre recebeu uma injeção letal ali e adormeceu e foi levado para a jaula. Ao chegar no hospital e depois dos tratamentos iniciais, eu recobrar a consciência, Roy pergunta pelo seu tigre e diz: não o matem, não o matem. Porque ele sabia que aquele ataque não tinha sido um ataque de um animal que queria se vingar do seu criador. O diagnóstico médico só comprovou. Na verdade, o que ninguém no palco ali tinha percebido era que Roy, o mágico, estava tendo um AVC. E o tigre, com seu instinto felino, percebeu. E o buraco que ele fez com a sua presa na cabeça do seu cuidador aliviou a pressão sanguínea, pois fez com que o sangue que estava coalhando ali no seu cérebro jorrasse para fora. E o tigre, portanto, não o matou ou atacou para matar, mas para o salvar. Muitas vezes as respostas que nós recebemos do Senhor, as portas que se fecham, os empregos e as seleções que nós não somos aprovados, os relacionamentos que não dão certo, as dificuldades que enfrentamos, o luto que suportamos, são as presas de um Deus cuidador dizendo: não é por esse caminho, não é por aqui, não é desse jeito, não é como você imagina, mas é como eu quero, eu permito e eu guio a sua vida. E falar isso é muito mais fácil do que passar por isso. Mas de alguma maneira, eu queria que você, quando sofresse, da próxima vez, é inevitável, nós vamos sofrer, não sei quando, a hora, quando, se soubesse a gente já anteciparia e ajudaria a amenizar esse sofrimento, ou não. Mas lembre-se disso, esse sofrimento pode ser o cuidado de Deus sobre a sua vida. Essa dor pode ser justamente o livramento de um problema e de uma dor maior, de uma situação mais forte, de uma situação da qual talvez você nunca mais se livrasse dela. Porque o próprio Senhor não nos salva sem sofrer. Porque a mordida que Roy sofreu do seu tigre, a dor que nós passamos e que nós sofremos na vida, as coisas que nos acontecem, em nada podem ser comparados com o fato de você ser inocente e condenado, com o fato de você ser amigo e ser traído pelos seus amigos, com o fato de você na cruz do Calvário, depois de todos esses acontecimentos, clamar por socorro, dizendo: Pai, Pai, por que me desamparaste? E o seu pai, que nunca deixou de lhe responder uma oração, naquele último suspiro, não lhe dizer absolutamente nada, para que você enfrentasse a dor mais profunda, a maior dificuldade e problema que nós podemos obter sobre a nossa vida, a morte. É exatamente assim que o Senhor nos salva. Porque não é uma história bonitinha de um príncipe que vem com a espada num cavalo branco e vence os inimigos e, portanto, diz que nós somos agora livres. Não. Mas é de um Senhor que se fez homem
e sofreu todo tipo de humilhação, até mesmo o ponto de sofrer a morte na cruz do Calvário, a pior morte que alguém poderia sofrer até hoje. Porque era dolorosa, porque era vergonhosa. Eu já expliquei aqui para os irmãos que o que a gente vê na tela do cinema é apenas uma expressão artística daquilo que verdadeiramente era. Porque até mesmo os panos que são colocados sobre Jesus na tela do cinema não existiam. Ou vocês acham que quem estava ali para matar Jesus estava preocupado com a nudez dele? Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que as suas vestes, as suas capas e as suas roupas foram objeto de sorte entre os soldados para ver quem ficava com o quê. Então era uma vergonha e uma exposição cruel, maligna, total, diabólica. Para que o ser humano ali na cruz do Calvário morresse, gota por gota. A cada respiração, sentindo todos os centímetros do seu corpo doer por conta dela. Porque era uma morte por asfixia. E é assim que o Senhor permite que o seu Filho Santo, perfeito, imaculado, sem pecado, morra. Para que nós possamos ser socorridos por Ele. Agora veja se é lícito tamanho sacrifício para que a gente se satisfaça com as coisas desse mundo. Agora veja se dá para numa mesma balança a gente comparar aquilo que tem sido o nosso pecado, aquilo que tem sido a nossa gaiola de ouro, aquilo que tem amarrado o nosso coração, a nossa alma e nos impedido de ser quem Deus nos criou para ser. Veja se é compatível isso. Ou se não é o caso da pessoa que se enganou com as batatas fritas, o macarrão, a farofa e deixou de comer a carne que foi trazida. Portanto, o Evangelho é para os famintos. O Evangelho é para aqueles que se percebem necessitados. A fome espiritual, inclusive, é um sinal de vida. Pois quando perdemos o apetite por Deus, é sinal de que a nossa alma está doente. E aí eu não preciso nem de outra comparação, essa aqui já é válida com essas mesmas palavras. Porque nós somos ensinados nessa geração que vive buscando satisfação a lutar contra a fome. Ao menor sinalzinho ali do estômago da falta de um tipo de alimento, alguns dão até o nome de fome mental, você já se desespera. E aí é incrível como especialmente isso se reflete nas nossas crianças, que já nascem adaptadas a esse novo tempo. Lá em casa, por exemplo, eu vejo os filhos abrindo a geladeira e pela graça de Deus eles têm a opção. E aí você vê que realmente não é fome. Porque tem a fruta de um tipo, eles não querem. Tem fruta de outro tipo, eles não querem. Tem bolo, não querem. Tem pão, não querem. E aí é uma fome específica de uma coisa que geralmente não tem lá em casa, que eles querem buscar fora, em outro lugar. Então nós fomos ensinados por meio desse mundo que tenta o tempo inteiro preencher nossa alma, preencher nosso corpo, preencher nossa vida, que sentir fome é errado. Só que você, quando vai no médico, o médico para perguntar o que você tem, para examinar, entender, lhe consultar ali, ele não pergunta se você está sentindo fome, ele pergunta se você está com falta de apetite. Porque fome não é doença, pelo contrário, é sinal de uma vida saudável. A falta de apetite é que é manifestação de doença. Ou alguém que passa o dia inteirinho sem comer está bem, está saudável. Não está. Das duas, uma. Ou está muito doente, ou está sob o efeito da canetinha. Que a canetinha manipula um hormônio que vai para o teu cérebro e te faz ter a sensação de saciedade. E aí você come bem pouquinho e aquilo já é suficiente para você passar o dia inteiro. Com a canetinha não tem desculpa para crente não fazer jejum.
Que aí dá para fazer semanas, 40 dias de jejum, como Jesus fez, como Elias fez e muitos outros fizeram. Mas é justamente o fato de sentirmos fome pelas coisas certas, pelas coisas de Deus, que faz com que a nossa vida seja saudável. Sabe, o próprio Senhor, numa das suas manifestações pessoais, ao dizer para os seus discípulos, ao dizer para as pessoas que ouviram o seu discurso, ele disse: eu sou o pão da vida. Ou seja, aquele que veio para saciar a vida de vocês. E essa é uma tremenda de uma boa notícia. Nós temos alguém que se deu por nós para saciar de uma vez por todas a nossa alma, a nossa vida. Mas só é boa notícia para quem tem consciência da sua necessidade. Porque aqueles que estão cheios de si, aqueles que estão cheios de orgulho, ou aqueles que estão cheios de uma religiosidade vazia, jamais vão se perceber com fome. Eles não têm apetite para as coisas de Deus. Eles não têm apetite para a palavra de Deus. Eles não têm apetite para aquilo que o Senhor é. Porque a semelhança do povo da capital do Império Romano, nós trocamos a verdade por mentira. Nós preferimos as coisas que nos engodam, as coisas que nos enganam, as coisas que nos iludem, as coisas que nos vendem promessa para o aqui, para o agora, aquilo que traz sobre a nossa vida uma sensação de satisfação. E o Brasil é terra fértil para isso, para falsas promessas, em todos os campos. Para pessoas que se levantam fazendo promessas que não estão dispostas a cumprir. E facilmente enganam vidas, enganam corações e trazem apenas o mal sobre a vossa vida. Porque a linguagem do mundo, da cultura, diz: olha, é momento de nos preservarmos, de preservar a nossa vida, de preservar a nossa existência. Mas como eu disse, a palavra diz não, a palavra diz que é hora de negarmos, de nos entregarmos e de buscarmos a Deus de todo o coração. A grande questão hoje é que a nossa alma se viciou em estímulos rápidos, em entretenimento, e perdemos o paladar para o pão vivo que desceu dos céus, para o evangelho do negar a si mesmo, para o evangelho do tomar a cruz, para o evangelho de arrepender-se dos seus pecados, para o evangelho de pagar o preço, para o evangelho de seguir a Cristo, para o evangelho de buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, para o evangelho de renúncia, para o evangelho de entrega, para o evangelho de liberalidade, ou seja, de doação, de oferta, de dízimo, para o evangelho que verdadeiramente faz a diferença. É isso que muda e é isso que falta nos nossos corações. Quero caminhar para o fim com uma última ilustração. Um homem que morava com os pais, ele comete um crime hediondo e por isso é preso por muito tempo. Mas só que pior do que a prisão, ou seja, ser tirado da sua liberdade de ir e vir, pior do que os momentos escuros na cela sozinho, pior do que os companheiros de cela que o ameaçavam de morte ali o tempo inteiro, pior do que todas essas coisas, era a saudade que ele tinha dos seus pais, porque os seus pais nunca foram lhe visitar na prisão. E esse era o pior dos castigos para ele. Mas o fato é que, dado aos bons comportamentos e a tudo mais da sua pena cumprida, ele vai galgando passos para o dia da liberdade. E ela se aproxima, então ele é avisado: olha, tal dia você vai sair. E aí ele cria coragem de escrever uma carta para os seus pais, porque ele não tinha nem sequer para onde ir, mas ele não queria ir para lá sem antes ter alguma comunicação. E nessa carta ele diz: se vocês
são capazes de me perdoar por todo o mal que eu lhe fiz, por todo o pecado que eu cometi, pelo crime que eu cometi. Eu gostaria que vocês amarrassem uma fitinha branca na árvore de frente à nossa casa. Porque quando eu passasse pela rua, eu ia ter essa certeza de que vocês me perdoam. Ele envia essa carta não tem resposta. Mas o dia da soltura dele chega. Ele sai do presídio, não tem ninguém ao seu encontro na porta. E ele toma um ônibus rumo ao bairro, à rua da sua casa. E cada vez que esse ônibus vai se aproximando, ele vai se angustiando dentro de si, sem saber se estava fazendo a coisa certa, sem certeza do que poderia lhe acontecer. E quando ele chega no bairro, próximo da rua, ele pede uma senhorinha que estava sentada do lado dele no coletivo: senhora, a senhora pode olhar para a casa número tal? Lá tem uma árvore em frente a ela. E a senhora pode me dizer se tem alguma fitazinha branca amarrada nessa árvore? A senhora então fica atenta e quando ele chega na rua, quando ele chega em frente à casa, a senhora diz: meu filho, eu não consigo ver nenhuma fita. Mas eu consigo ver uma árvore inteiramente pintada de branca, do caule aos galhos, às folhas. Ele chora, ele desce do ônibus e corre para a casa dos seus pais. Deus, ele não pintou uma árvore de branco para nos receber em meio aos nossos pecados. Ele pintou uma cruz de vermelho, com o sangue de Jesus Cristo. Porque onde os nossos pecados foram abundantes, a graça de Deus se fez super abundante, ou seja, ainda maior. Portanto, essa mensagem não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de salvação, porque o Evangelho é esta boa nova. Mas, sobretudo, é uma mensagem também de alerta, porque a satisfação só será plena quando for encontrada em Deus, no Senhor e naquilo que Ele nos dá. É só comparar, irmãos, com aquilo que a gente tem de satisfação no mundo, que nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Converse com alguém que claramente tem dificuldade em uma área e aquilo se torna um pecado na sua vida. Ela nunca estará satisfeita. Converse com um avarento que ele nunca vai ter dinheiro suficiente. Converse com uma pessoa que não cuida da sua alimentação, que ela sempre vai estar faminta e nunca vai rejeitar um prato de comida. Converse com alguém que tem ódio no coração, que ele sempre vai estar disposto a fazer o mal para com aqueles que ele odeia. Por quê? Porque o que o mundo tem a nos oferecer não basta. Portanto, o caminho para a libertação, irmãos, não é nem se abster. O caminho para a libertação é encontrar um prazer maior. O caminho para a libertação não é se entregar ou se fechar e dizer: eu não quero mais isso, eu não preciso mais disso. Não. É aprender-se a satisfazer no Senhor. É aprender a satisfazer-se no Senhor. É dizer: no Senhor a minha alma está satisfeita. No Senhor eu tenho alegria. Portanto, hoje eu te convido a fechar a porta do seu quarto, a buscar o Senhor em arrependimento e a entregar o seu coração para Ele. A trancar qualquer torneira que tenha trazido satisfação temporária à sua vida e buscar essa satisfação única e exclusivamente no Senhor. Leiamos juntos o Salmo de número 1. Vou pedir ao Marcos Anieri para projetar. Salmo de número 1, a partir do 1º versículo. Vamos lá? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores.
Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, volta lá, Marconieri, por favor. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho do Império Romano e dos cidadãos de Roma, que não conheceram e se converteram e foram libertos pelo poder do Evangelho, foi a perdição. O caminho daqueles que têm encontrado satisfação no Senhor é a salvação. Não há outro caminho, somente esses dois. E a minha oração é para que você possa, diante do convite do Evangelho, decidir pelo caminho da salvação, decidir pelo caminho da satisfação no Senhor, decidir pelo caminho de receber desse Deus vida e vida eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, queremos diante dessa palavra, ó Deus, que é um alerta para as nossas vidas, mas também a comunicação, ó Deus, do Teu poder para nos salvar, para nos dar alegria, para nos dar satisfação, ó Deus, para nos dar vida eterna. Muito obrigado, ó Deus, porque tudo isso foi comprado pelo preço do sangue de Jesus, que, ó Deus, se deu para que, ó Deus, nós pudéssemos nos entregar de volta a Ti, ter comunhão contigo, ter satisfação no Senhor, ter alegria plena, ó Deus, de nos sentirmos perdoados. Muitas vezes caminhamos com fardos de culpas atados sobre as nossas costas, como mochilas pesadas que nos impedem de avançar. Muitas vezes, ó Deus, as nossas pernas estão atrofiadas porque, ó Deus, já não conseguem, ó Deus, se desviar do mau caminho e seguir, ó Deus, o caminho reto. A nossa oração é para que o Senhor nos auxilie, nos ajude, ó Deus, a escolher o Senhor, a fazer a Tua vontade e a receber do Senhor, ó Deus, a bênção da salvação. Que assim seja com a nossa vida, que assim seja, ó Deus, com a vida dos nossos familiares, que assim seja com cada um de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a continuar em oração e eu convido você que nos visitou essa noite, que recebeu um convite dos nossos irmãos, que veio porque já veio aqui outras vezes, ou que viu o nosso Instagram, passou aqui na rua à frente, olhou a placa da igreja e disse: eu quero estar ali com aqueles irmãos no domingo. Você que ouviu essa mensagem junto desses louvores, que são na verdade a palavra de Deus falando ao seu coração. A satisfação verdadeira você só encontrará no Senhor. A satisfação plena você só encontrará no Senhor. E é mediante a este convite para a vida eterna, para a satisfação no Senhor, que eu te convido a aceitar a Jesus Cristo nessa noite. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, porque eu quero orar com você, quero orar por você. Quero dizer, seja bem-vindo, filho, à casa de Deus. Seja bem-vinda, filha, à casa de Deus. Essa não é uma promessa vazia. Essa não é uma promessa vã. É uma promessa do Senhor. De fazer-te um justo. De fazer alguém cujo caminho é conhecido por Ele. De fazer-te alguém cuja vida será salva e transformada por Ele. As alegrias que temos no mundo não duram uma noite. Um dia, uma hora. A alegria do Senhor é plena, é eterna e nos satisfaz a alma. Se esse é o desejo da sua vida, você pode levantar uma de suas mãos. Você também pode falar comigo ao final deste culto. Nós queremos orar por você. Queremos nos alegrar com a salvação do Senhor na sua vida. E como eu disse, queremos dar os cumprimentos à família de Deus. Amém?
Eu quero, antes de chamar os irmãos para a oração final, apenas comunicar rapidamente aos irmãos o seguinte: aqueles que ainda não pegaram a literatura, elas estão ali com a irmã Alexandra, tá? Então pegue a sua ou a literatura do seu filho para a escola bíblica dominical com a irmã Alexandra. E segundo, nós, no último culto administrativo, enquanto igreja, nos reunimos, debatemos, conversamos e votamos para que no feriado de carnaval nós não estivéssemos nos saindo, como é o costume, em retiro, para estar aqui na igreja, unidos, reunidos em culto, tá? E numa conferência que a gente vai fazer aqui mesmo no templo, tá? Então eu quero assim pedir encarecidamente aos irmãos: não me deixem sozinho neste fim de semana do dia 14, do dia 15, daquele feriado ali de carnaval, tá? Não é tempo de viajar, não é tempo de visitar o retiro das outras igrejas quando tem culto aqui na sua, tá? Irmãos, a gente não está agindo como dono dos irmãos, os irmãos são livres. Eu só estou dizendo que a gente tomou uma decisão em conjunto e que a gente precisa agir conforme essa decisão, tá? Viver aquilo que a igreja decidiu, tá? Até porque geralmente a gente não sai de casa para comer fora tendo comida já feita em casa, né? Então a gente precisa estar juntos, precisa estar perto. Nós vamos estar aqui no sábado, nós vamos estar aqui no domingo, em 2 momentos, e na terça-feira nós vamos ter uma reunião de treinamento com toda a liderança da igreja, tá? Que a gente vai divulgar horário certinho, tudo certo, para que os irmãos possam também se planejar. Em breve a gente já vai colocar na rede social o tema da conferência, os cards, os horários do culto e tudo mais, mas eu aviso de antemão para que os irmãos não se ausentem, não nos deixem aqui sozinhos, não faltem. E, obviamente, convidem a sua família, convidem alguém. É um tempo em que poucas igrejas ficam na cidade, a maioria sai para os retiros. Então é uma ótima oportunidade também de evangelizarmos aqueles que aqui estão. Só de você tirá-lo, né, da folia e trazê-lo para ouvir a palavra de Deus, você já estará, sem dúvida nenhuma, ajudando bastante essas pessoas da sua família. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando o culto desta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós, Deus, agradecemos ao Senhor por esse tempo, espaço, por este momento em que podemos cultuar ao Senhor. Esse culto, ó Deus, é o reflexo da nossa adoração individual, de como, ó Deus, temos te servido como igreja. Nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de pregar o Evangelho do Senhor, ó Deus, de forma pública, de portas abertas, ó Deus, e com isso também recebermos amigos, amigas, visitantes, ó Deus, e assim proclamarmos, ó Deus, o poder do Evangelho, ó Deus, que é para salvar aqueles que nele creem. Que o Senhor continue nos ajudando e encorajando, ó Deus, como igreja a fazermos isso, mas também, ó Deus, a vivermos isso no nosso dia a dia. Que, ó Deus, a pregação, que, ó Deus, a adoração, que, ó Deus, o louvor, que a oração, que a vida de comunhão, ó Deus, não espere chegar o próximo domingo, ó Deus, para continuar. Mas que, ó Deus, ela continue ao sairmos daqui, aonde quer que o Senhor nos leve. Que ela, ó Deus, desperte conosco amanhã, ó Deus, ao irmos para a escola, ao irmos para o trabalho, ao, ó Deus, transitarmos pelas ruas dessa cidade, ao convivermos com a nossa família ou com as pessoas, ó Deus, com quem encontraremos ao longo do dia. Que possamos ser o reflexo de Cristo para elas, ó Deus, que possamos demonstrar o amor do Senhor, ó Deus, à vida delas, e assim, ó Deus, testemunharmos de forma sábia, de forma justa, de forma agradável sobre o Senhor. Que o Senhor também nos despeça e nos leve em paz e segurança, ó Deus, para as nossas casas, para os nossos lares. É a nossa oração e a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação que há no Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre, por onde quer que forem. Amém e amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, depois nos despedirmos em paz uns dos outros.